Ainda estou cozinhando assuntos que Deus falou comigo desde o mês de novembro, né? E por incrível que pareça, hoje no nosso louvor aqui, cantar uma música que tem tudo a ver com o que eu vou conversar um pouquinho. Vamos falar sobre essa visão desse mundo e a visão do reino de Deus, né? Para que eu e você nos posicionemos no lugar certo, né? Ok? Então vamos lá. Eu não sei se da última vez eu tive ainda falando algumas coisas sobre esse assunto e Deus tinha colocado no meu coração e seria um ano de vitória sobre as oposições. Oposições nós sempre viveremos, nós estamos vivendo num mundo de conflitos, de oposições, de ameaças, mas o que é incrível é que Deus, chamando cada um de nós como propósito, até mesmo a igreja, Ele vai completar essa obra. A Polly tirou um verso maravilhoso, na boca dela o Espírito Santo colocou lá em Filipenses, você pode abrir? Abre lá em Filipenses, capítulo 1, no verso número 6. O apóstolo Paulo, ele declara isso, gente. Eu tenho certeza, e na verdade é o Espírito Santo que está declarando isso. Eu sempre tenho falado para o pessoal na Tijuca, cadê a Bíblia de papel? Aqui também se fala isso ou não? Maravilha, rapaz. Outro dia eu estava aí num país, e eu saí com o apóstolo Djalma, eu vi a galera sem Bíblia, eu falei, meu Deus, isso é perigoso, rapaz. Ok? Bíblia de papel você consegue memorizar, grifar, e vai ficando no teu espírito, né? Eletrônica é tudo a mesma coisa, a mesma cor, não pega não. Mas vamos lá. Filipenses, então no verso 1, o apóstolo Paulo ele diz assim, eu estou plenamente certo. Essa não é uma declaração dele, gente, é uma declaração do Espírito Santo para nós. Ele está dizendo isso. Elinho, esteja plenamente certo que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, eu costumo olhar para esse verso, é um verso muito legal para você gravar, porque esse é um verso importante para propósito, nós somos um propósito. Ele começou uma obra na minha vida porque havia um propósito do céu que eu não conhecia sobre a minha vida. Um dia, eu ouvi falar de Jesus, entreguei minha vida para Ele, e eu fui transformado, gente, numa nova criatura, né? Meu espírito mudou, parece que então a minha visão abriu, eu comecei a enxergar as coisas, e aí você vai caminhando com Deus, como eu sempre digo, Ele vai dando um download do propósito da nossa vida. Então, aquele que começou, gente, ele vai completar a despeito de qualquer coisa nesse mundo. Então, não serão as ameaças, não serão as oposições que pararão um propósito que Deus tem para nós. Agora, se eu entendo isso, eu vou saber me posicionar diante daquilo que nós vivemos nesse mundo decaído. E muitas vezes vivemos situações onde a gente olha assim aquele deserto de, vamos dizer, não é de calamidade, mas de devastação. E muitas vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, será que Deus vai fazer isso? Será que Deus tem um propósito na minha vida? Eu quero te falar, e eu vim aqui para te dizer que Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito e Ele completa aquilo que Ele começa. Deus é um Deus que completa aquilo que Ele começa, gente. É maravilhoso isso. Agora, obviamente, nós temos que ser essa pessoa colaboradora com Ele, a percepção. Estava conversando com o Rafa hoje, e a gente estava falando um pouquinho, eu contei uma experiência que eu já contei elas várias vezes, onde naquele dia que eu estava pedindo direção para a minha vida, e muitas vezes é assim mesmo. Eu e você enfrentamos situações que a gente não sabe o que vai fazer. E tem situações que a gente fala assim, meu Deus, e agora? Então, isso aí, a gente localiza exatamente nesse mundo. A nossa cabeça não vê possibilidade de saída. E eu estava ali no momento pedindo a Deus, Senhor, me dá uma direção, porque eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, é uma frase que muitas vezes nós vivemos. É verdade que eu estou te falando? É isso aí. Mas não significa que eu não aguento mais, eu vou fazer rapidamente aquilo que eu quero. Ou, de repente, a direção que quer saber? Eu vou largar tudo isso, eu vou virar para a direita. Não é bem assim essa nossa jornada de Deus, Ele lidar comigo e com você. A gente vai aprendendo, e Deus é um Deus que Ele direciona a nossa vida. Eu vou continuar te falando aqui o que aconteceu, mas agora o Espírito Santo me lembrou de uma passagem. Jesus, assim que Ele foi batizado, saiu do Rio Jordão, você vai ler isso em Lucas capítulo 4, pode anotar aí para você ler em casa. Então Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, foi batizado nas águas por João,
E logo depois, no início do capítulo 4, está dizendo que o Espírito Santo dirigiu Jesus para o deserto. Então, muitas vezes, nós estamos enfrentando situações assim, mas Deus está ali conosco, gente. Não significa que é uma situação, o diabo está fazendo isso, pastor Hélio, o diabo está correndo atrás de mim, que o diabo, não sei o que, bota tudo a culpa no diabo. Não é bem assim. Então, a gente tem que ter sensibilidade para reconhecer que momento é esse que eu estou vivendo, e muitas vezes é um momento desértico, eu não estou vendo muita opção, não estou vendo muita saída. Quem está prestando atenção aí? É bom, né? Porque a Bíblia localiza eu e você no nosso dia a dia, gente. A palavra de Deus não é uma palavra que está lá em cima e eu aqui embaixo. A palavra de Deus é diária, todo dia, para várias situações que nós estamos vivendo. E Deus vai falando conosco. Então Jesus vai para um deserto e fica naquele deserto e ele é tentado pelo diabo. Então, entre aspas, era um baita de um plano de Deus. Porque Jesus precisava ser provado naquele momento, é só isso. E muitas vezes eu e você estamos passando por situações, né, que nós somos provados, gente. Eu e você somos provados. O que é aí agora? E agora, ali, então? Nós somos provados em situações, assim como Abraão foi provado. Me dá o teu filho aí. E ele foi lá e entregou o filho dele, e nós sabemos o que acontece em Gênesis 22. Mas voltando aqui, eu quero só te mostrar isso. Muitas vezes, nós vivemos um tempo que parece que nunca vai mudar. Parece, diga comigo, parece. Parece um momento que nunca vai embora. Só parece. Eu costumo dizer que muitas vezes nós vivemos aparentes derrotas de situações que podem dizer para mim, me relacionar e dizer, Elinho, nunca mais você vai voltar, nunca mais vai acontecer isso na tua vida, você vai ter que aprender a conviver com isso aí, e é só daí para baixo. Essa é a função das trevas. Pegar um momento que nós estamos vivendo, alguém está compreendendo? Um momento difícil, numa área, seja de família, seja na área de finanças, né? Seja em qualquer área da vida, para dar declarações que não são verdadeiras. Essas são as baitas oposições que nós enfrentamos, gente, de um inimigo que fala alto na nossa cabeça, para trazer conclusões e raciocínios que vão nos desviar da presença de Deus, que muitas vezes vão ser raciocínios, ideias e frases tentadoras para nós sairmos daquilo que Deus tem preparado. Porque eu quero declarar uma coisa contigo, até por um pouquinho de experiência. Não sou velhinho, não, eu sou novo. Mas eu quero te dizer que nas várias situações que eu e a Deise nós já passamos, e foram situações difíceis, Deus sempre abriu um escape, sempre abriu uma porta de passagem, e é sempre miraculosa, para continuar trabalhando na minha vida, na dela, ou seja, no propósito da minha. Eu vim a esse mundo, eu me converti com 20 e poucos anos, você já conhece uma boa parte. Depois eu fui para a faculdade de medicina, e quando eu me formei, Deus, no meio da faculdade, Ele me chama, né, eu entrego a minha vida para Ele. Depois trabalhei na minha profissão 27 anos, mas algo no meu coração estava instalado, gente, de servi-lo, de ter a chamada para poder trabalhar, e eu fui guardando e trabalhando aquilo no meu coração. Mas nesse momento aí, eu estava falando com o Rafa, foi um momento de um deserto bem longo. Às vezes a gente fica imaginando que a situação vai resolver na segunda-feira. Eu não estou te desanimando, não, mas fica firme olhando para frente. Se não for na segunda, espera para a terça. Se não for na terça, espera para a quarta. Se não for na quarta, espera para pastor Hélio, não dá. Né? Mas é isso mesmo. De um tempo para cá, o que Deus vem falando comigo é a força da perseverança na tua vida, Elinho, vai te fazer chegar lá. Há uma força, queridos, que é a força da perseverança. Se você continuar acreditando que um dia se finda, um outro começa, e você está ali, você está caminhando com ele, e nesse dia estava muito difícil para mim, que já havia um tempo, eu ia tomar uma decisão, eu estava pronto para tomar, porque era a minha vontade. Não tem nada de errado com a minha vontade, desde que ela não seja antagônica à vontade de Deus para a minha vida. E eu fui descobrindo isso há muitos anos atrás, que a vontade de Deus para mim é perfeita. Então eu preciso ter essa sensibilidade de, apesar de desejar algo, eu vou fazer e ninguém me segura. Deus tem algo para falar maior.
Ele tem algo para dizer para mim e para você. Então, beleza, eu já estava ali naquela saturação máxima, se é que eu posso dizer, né? E olha que eu sou um cara que eu tenho aprendido a ser bastante paciente. Hein? Jesus não é fácil comigo. Então, beleza. Aí eu já estava naquela massa, eu tive uma experiência muito legal com Deus, onde ele falou ao meu coração algo. E ele disse algo muito legal que está em Isaías. Abre a tua Bíblia aí, ó, por favor. No capítulo 48. Essa, eu acredito que foi uma decisão que mudou muito a minha vida num conteúdo de não me distanciar do propósito e do plano dele para a minha vida. Ok? Isso envolve família, envolve muitas coisas. Então, Isaías, né? Estou chegando lá, no 48, nós vamos ler o verso... Deixa eu ver aqui, peraí. O verso 17. Todos acharam? Ok, então 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Elinho, eu sou o teu Senhor, rapaz. Eu sou o teu Deus, eu te ensino o que é útil. E depois ele diz assim, eu te guio pelo caminho em que você pode escolher uma opção. Não, ele não dá uma opção, preste bem atenção no que está escrito aí. No caminho em que você deve andar. Deus não me dá uma opção de andar fora da sua vontade. E isso aqui foi crucial. Eu quero te falar que hoje eu estou aqui, minha esposa, e todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos, porque ele me pediu para fazer. Eu cheguei até aqui por causa disso. Eu quero te falar que não tem nada de errado você ter vontade, sabia? Mas o que é o segredo, e é sábio da sua parte e da minha, é nós, cada um de nós, ouvirmos certamente o que ele tem para nós. Então eu estava conversando no carro com o Rafa sobre algo que acontece demais. Muitas vezes a gente diz assim, Deus falou comigo. Mas, às vezes, a pessoa não sabe separar muito a sua vontade, esse lado da alma do ser humano, da vontade de Deus. E, de um modo geral, eu tenho percebido que a vontade de Deus não se encaixa muito com aquilo que eu quero do ponto de vista natural. Então, naquele dia, essa palavra disse para mim, o que você está querendo fazer, não faça. Então, a gente fica meio assim, né? Mas, gente, eu tinha sido conquistado, meu coração é dele, eu sou dele, gente. Se eu cheguei até aqui hoje, eu e a Deise, é porque nós somos dele. Obviamente, há muitas coisas de desejo no nosso coração que ele põe e a gente tem que discernir se é dele. Sendo dele, ele vai cumprir. Agora, eu não posso, com meus desejos e vontades, de estar enfrentando uma situação, saída pela direita, saída pela esquerda, e a gente, como diz o outro lá no Rio, né, você vaza. Não vou vazar. Mas aquele dia, Deus disse para mim, falou ao meu coração, não é isso que você vai fazer, não. Você vai permanecer no deserto. Aí eu fiquei doido. Falei, não é possível. Eu tenho esse encontro maravilhoso com Jesus. E tive mesmo. Eu tive uma experiência com ele, gente. Da paz de Deus inundar o meu coração de uma maneira tão intensa. Cada um tem que ter a sua experiência. Mas Deus é um Deus de experiência, porque Ele é uma pessoa. Mas aquele negócio foi tão grande, eu jamais vou esquecer aonde eu estava, o momento que foi, né? E aquilo inundou o meu coração. Então, o selo daquela paz e o descanso que eu tive na experiência, não era um selo para me dizer assim, Elinho, faz o que você quer. Quem está dormindo, diga amém. Eu vou para tudo quanto é lugar, eu sempre perco. Eu estava, há 2 semanas atrás, eu estava 2 semanas atrás lá em Portugal. Eu fui com o meu amigo o apóstolo Djalma Toledo, ele me convidou, ele ia inaugurar uma igreja. Aí a galera estava lá na igreja, lá eu vou e faço essa mesma coisa. Eu só faltei dizer assim, o diabo é bom, amém? Amém. Mas veja, gente, eu quero te falar algo agora que isso é legal. Não necessariamente a experiência da paz que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração, ela dá um aval para a nossa vontade. E agora? Ele sabe que naquela experiência que eu tive, e a Deise sabe disso,
a gente ainda ficou naquele deserto mais alguns anos. Deus, Ele é tremendo, cara, em saber lidar com as situações, e comigo e contigo, para passar por desertos que a gente não programou, por situações que nós não gostaríamos de viver, mas Ele faz um trabalho intenso na nossa vida. Porque no final de todas as coisas, Ele quer te transformar para ser uma pessoa melhor. A mim também. Estou nessa contigo, cara. Então eu vim entendendo como é que Deus trabalha. Mas aquela foi uma experiência bacana para te falar isso. E a gente está falando que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. E não é necessariamente a minha vontade sendo feita nesse momento, ou naquele momento, ou naquela situação. Então eu queria só que você guardasse isso, eu vou repetir, porque é muito importante. Não é o selo da paz que excede todo o entendimento, que é Ele, né? É Jeová Shalom, Ele estendeu dentro de mim, quase me explodindo por dentro de tanta paz. Mas Ele mandou essa aqui para mim, você vai ficar onde eu determinei para você ficar. Você não vai fazer o que você quer ali, porque não é uma opção. Alguém está entendendo isso, gente? É muito importante. A Polly também citou algo aqui, e é muito legal. Jesus, em uma certa ocasião, estava lá, mandando uma palavra para a galera. E aí, de repente, chega alguém e fala assim, Jesus, olha, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão aí. E aí Jesus, ele solta essa frase, né? Olha, meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas Jesus estava desprezando a sua família? Não, ele estava aproveitando aquele momento para trazer uma lição para nós, que nós pertencemos à família desde que nós façamos a sua vontade. Alguém está entendendo? Agora você vê, né? Deus olha para mim, olha para você, e apesar de eu desejar fazer isso, aquilo outro e tal, a minha vontade, eu me submeto a Ele, isso alegra. E Ele sabe que você e eu fizemos uma opção por Ele. Aí se prepara, fala para o teu irmão, se prepara. Bênçãos sem medidas estão à frente, cara. Oportunidades, portas, situações, Ele vai, meu Deus do céu. Mas esse é o tipo de prova que parece que a gente enfrenta. E hoje nós estamos vivendo esse tipo, né, de situações. E Jesus, ele fala, olha, aquele que faz a vontade de Deus. Em certa ocasião ele disse assim, por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem a minha vontade? É duro, né? Porque a gente tem essa liberdade, gente, de fazer o que a gente quiser. Agora, eu posso estar redondamente enganado, dizendo assim, não, Deus me falou, eu vou e faço aquilo que eu quero. Porque, geralmente, quando isso aí está mal resolvido, não está bem claro dentro do nosso coração, quando eu digo Deus me falou e faço a minha vontade, de um modo geral, é uma coisa errada. Deus não vai estar sempre avalizando a minha vontade, isso é bom, agradável para mim. Não necessariamente. Olha para a vida de Jesus, olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos profetas que vieram no nome de Deus, vivendo situações, cara, tremendas, que não era bem a vontade deles, mas eles eram servos, servindo a um propósito maior. E é aí que a mão de Deus permanece sobre a nossa vida. E num momento como aquele, na minha vida, se eu tivesse tomado a decisão que eu queria, hoje eu não viveria isso que eu estou vivendo hoje. Eu quero continuar fazendo a vontade, se não é a minha, eu quero a dele. Mas eu falei, Elinho, você vai andar nesse deserto mais 10 anos, amém, mas eu sei que é a sua vontade, então você está comigo. No que eu meto a mão para fazer, dá certo, eu já descobri isso. Em tudo que a gente põe a mão, Deus nos abençoa. É impressionante. Por quê? Eu sou melhor que os outros? Não, porque Ele está comigo. Porque eu escolhi estar com Ele. Alguém está entendendo isso? Uma passagem que a gente ensina na Escola Atos aí, né? E no dia 14, que a gente já está, dia 13 aqui da Escola Atos, você nem anunciou, mas eu já estou anunciando. Vem para cá que eu vou dar aula, tem 3 pastores aqui, que não o pastor Rafael, né? Então, já que eu vou viajar com esses pastores, eles vão dar uma palavra aqui, vão abençoar cada um de nós, né?
Mas uma passagem como essa, abra lá em Romanos, capítulo 8. O apóstolo Paulo sabia disso, gente? No verso 14 fala que são guiados pelo Espírito de Deus, bem semelhante à passagem de Isaías, são filhos. Não é isso que está escrito? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, filhos na maturidade, filhos que se entregaram, filhos que têm um coração para Deus, que o agradam num conteúdo de fazer a sua vontade. Então, aprenda a fazer essa separação. E tome o cuidado, né? Eu também entendi isso, que nem sempre o que eu desejo, o que é bom para mim, eu posso, na minha alma, achar que Deus, Ele está dizendo para mim, não, legal, é isso aí, Deus falou comigo. E hoje está muito comum isso. Deus, Ele sempre fala, mas eu vou dizer algo para você. Ele vai falar algo comigo e contigo que muitas vezes vai nos surpreender. Então, não é bem assim, Ele falará sempre comigo de acordo com a minha vontade. Vou repetir isso. Ele não falará comigo de acordo com a minha vontade. Ele não vai avalizar a minha vontade, eu vou dizer, Deus falou comigo. Isso é preocupante nos dias de hoje. Eu posso estar cancelando propostas de Deus adiante. Você entende? Se eu não saio por aquela porta, e existe uma outra porta, vai me levar para um outro lugar. Uma outra jornada de vida. Eu estou fora. Certa ocasião, Moisés chegou e falou assim, Senhor, se você não for conosco, está lá em Êxodo 33, se você não for conosco, nós não vamos. Mas como é que eu vou? Não, eu vou, Moisés, fica tranquilo, que eu vou mandar um anjo, forte. Vou mandar um anjo adiante de forma alguma. Se a tua presença não vai conosco, nós também não vamos sair daqui. Então, isso, gente, são bases para nós caminharmos com Deus, para termos sucesso em tudo que nós fizermos. A nossa jornada, ela ser construída, tudo isso que eu estou falando é com base naquilo lá. Certamente, verdadeiramente, né, aquele que começou a boa obra, eu tenho certeza disso, ele vai completar. E Deus começa, ele termina bem. Aí, quando Deus põe a mão na tua vida, ele já tem uma proposta, hein? Dá um amém mais forte. Pastor Hélio, o problema é que não é bem o que eu quero. Então, faz o seguinte, para pensar um pouquinho o que eu quero e o que ele quer. O que eu quero, o que ele quer. Pensa só um pouquinho o que é melhor. No meio de um mundo de ameaça, de tantas coisas doidas, oposições, desse caos, eu ter a ideia certa a respeito da minha vida, que eu vou completar bem? Como assim? Ou me entrego à proposta dele, que de maneira diária, né, sazonal, eu vou percebendo a direção que eu preciso tomar, não a direção que eu quero, mas a direção dele. Está claro isso, gente? Estou trazendo uma palavra de instrução bem simples, porque você vive isso, eu também. Aí eu vou lá sentar com a rapaziada que quer conversar comigo, aí eu faço algumas perguntas. As pessoas me falam, eu falei, cara, você de repente não está em linha com o que Deus tem para você. Então, se eu não estou em linha com o que Deus tem para mim, eu fico esperando ter uma jornada bem-sucedida? É óbvio que nós vamos enfrentar oposições, tudo isso que faz parte desse mundo decaído, mas há um Deus, que se Ele determinou que o meu caminho é para lá, Ele fará de tudo, Ele mesmo vai quebrar os inimigos e abrir as portas. Aí, no livro de Apocalipse diz que Deus abre portas que ninguém abre, mas também fecha portas que ninguém pode abrir. Você entende isso? Não, então vamos falar melhor. Eu acho que eu falei errado. Ele abre portas que ninguém fecha. E fecha portas que ninguém, nem mesmo eu. Então, muitas vezes eu posso estar, gente, numa direção de esmurrar a porta, e não perceber que eu estou numa direção errada. Não, pastor, mas não, eu estou aqui. Não, eu já pensei. Não, eu vou... Não, está tudo no eu. Eu não abri essa oportunidade, sabe, gente, de poder consultar a Deus ao ponto de ouvir algo que, de repente, não é o que eu quero ouvir. Ih, rapaz, agora você ficou triste comigo? Não, né? Porque eu também vivo isso e você também. Mas eu creio nisso que está escrito, eu estou plenamente certo. Que aquele que começou a boa obra, ele vai completar.
Eu quero o completo da vida dele. Eu vou terminar, Deus sempre programou o melhor para o final. Sempre assim, abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Essa é a visão de Deus, é uma visão de crescente, de progresso. Não significa que ao longo da nossa jornada a gente não passe várias situações que possam, de repente, nos rotular de, sei lá, de falidos, disso, daquilo outro. Mas na visão do céu, nós vamos avançar. A visão do céu, vamos avançar. E eu não sou responsável por quebrar os meus inimigos. Eu quero terminar lendo essa passagem com vocês, Êxodo. No capítulo 23. Êxodo 23. Maravilha, hein? Vou voltar mês que vem, gente. Não fica triste comigo, não. Mas esse é um segredo tão simples, gente, que não requer de mim e de você intelecto, não requer de mim e de você capacitação intelectual para sermos vencedores. E não é bem assim que funciona no mundo onde eu e você precisamos de bastante sabedoria do céu e de bastante discernimento para perceber aqui dentro, no meu espírito, como um ser espiritual vivo como você é, de que não é essa a direção. Não é dessa maneira, muitas vezes, como a gente quer. Ou que, pelo menos, eu já vi por estatísticas, raciocínio e tal, eu vou fazer dessa maneira. Eu aprendi isso desde cedo. Eu estou fora. Eu vou até o final, nessa jornada que ele começou a te construir, ele vai terminar te construindo. Tá certo? É ele. Eu coopero, obviamente. Porque aquele verso que nós lemos de Isaías, ó, esse é o caminho que você deve ir. Mas eu não vou te carregar no colo, Elinho. Olha aí, hein? Mas ele mostra o caminho que eu devo andar. Assim como no Salmo 32 também está assim, no verso 8. Ó, esse é o caminho que você deve ir, eu vou te aconselhar durante essa jornada, viu? Mas no final da história sou eu que tomo a atitude, o procedimento. Sou eu que decido, mas eu decido em cima da direção que ele aponta, gente. Aqui é a segurança, sabe, gente? Deixa eu dizer, a segurança para a tua família. A segurança para o teu futuro hoje. Se você está indo para uma direção que você sabe que é de Deus e você está com Ele, mas isso não era bem o que você queria, deixa eu te falar, isso é proteção e segurança para o teu futuro. Isso envolve os teus filhos na frente, envolve muita coisa que lá na frente eu nem sei. Mas eu sei hoje, eu estou fazendo o que Deus me direcionou. Imagina Jesus sendo batizado, cheio do Espírito Santo, uma voz do céu descendo e dizendo assim, eis o meu filho, Deus falando, hein? Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo pega ele, bom, vou começar essa boa obra. Jesus, okay? Aquela boa obra, hein? Vamos começar aí? Não tá. Vou te botar no deserto. Muitas vezes a gente interpreta errado o deserto como local de sofrimento. Seria um sofrimento da carne, porque não tem muito a ver com o que a gente quer. Mas esse sofrimento aí, todos nós temos que engolir e passar. Saibam disso. Porque é melhor estar onde Deus determinou do que um lugar que meramente eu estou escolhendo porque eu quero. Estou fora. Sabiam disso? Muito importante. Até mesmo em muitas situações que acontecem na nossa vida, depois no ministério. Eu vou ler essa passagem já. Eu me lembro naquela época, Deus me direcionou para começar um trabalho. Começamos com 20 pessoas lá no bairro da Tijuca. Não na Barra da Tijuca, não. É na Tijuca. Um bairro naquela época muito complicado, como a gente começou. Uma violência ainda 10 vezes do que é hoje. E todo mundo dizia assim, na Tijuca eu não entro, lá eu não vou. Mas Deus colocou no meu coração para ir para lá. E lá está a nossa igreja, até hoje. Pensa que eu vou sair do lugar onde Deus determinou? Aí você fala, pastor, você quer vir para Ribeirão? Quero! Que cidade é essa que vocês têm? Vocês ainda querem ir para o Rio, cara?
Vai para lá, para a praia e sai fora. Fica no final de semana e volta rápido. Você entende isso? Mas eu sou o cara mais feliz da face da terra, eu e ela, porque eu estou fazendo o que ele me pediu para fazer. Amém. Quem sabe depois, né, quando ele estiver aí reinando nos 1000 anos do reinado, eu posso ir para a Suíça com a Deise, ele me libera para ir para lá, não é? Mas eu quero te falar sobre isso. Não é bem um lugar que eu escolhi, é um lugar que Deus tinha determinado para mim. Aí eu posso, no momento em que eu precisar me ajoelhar, falar: Jesus, eu preciso de você agora. Ele vem, porque a mão dele está sobre a nossa vida. Veja bem, então vamos finalizar. Êxodo capítulo 20, 23. Eu falei, rapaz, é 23. Isso, 20. Então, Deus continua sendo o mesmo. Ele sempre vai guiar, dirigir. Ele vai apontar o caminho que eu e você precisamos andar. Verso 20, queridos. Eis que eu envio um anjo que vai adiante de você ali. Aleluia. Eu pergunto, ele vai mandar um anjo que vai adiante de mim para o caminho que eu escolho ou o que ele tem preparado? A resposta já está aí. Preste bem atenção, é uma passagem para você meditar essa semana. Para que ele te guarde pelo caminho, não me guarda, me protege, pelo caminho e te leve, Alinho, ao lugar que eu tenho preparado, não é um lugar que você quer. Maravilha! Glória a Deus! Guarda-se diante dele, Alinho, e ouve a sua voz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará a tua escolha, né, a errada. Mas veja, a partir do 22, gente, olha que coisa maravilhosa. Então beleza, eu estou no caminho que ele determinou para mim. Mas se diligentemente você ouvir a voz e fizer o que ele disser, dá um glória a Deus aí. Eu sei que foi devagar, mas é assim mesmo. Agora, vamos ver o que acontece. Acontece o seguinte, está escrito aí, então. Diga, então. Só depois disso, hein? Então, eu, Elinho, presta atenção, eu, Senhor Deus, teu Pai, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. No caminho que eu e você andarmos, na direção de Deus, verso 25, vocês vão servir ao Senhor e Ele abençoará as suas finanças, seu pão, a sua água. Ele vai tirar do meio as enfermidades, cara. Uau, isso é uma aliança, gente. Olha a manifestação plena de Deus. E no verso 26, na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Eu vou fazer o seguinte, eu vou completar o número dos seus dias. Uau. Olha o envolvimento nas áreas do dia a dia da nossa vida. Só porque ele disse, esse é o lugar que eu escolhi, eu tenho preparado para você, o meu anjo vai adiante e ele te guardará. Quantos entenderam essa mensagem? Bora ficar de pé, vamos orar.